Escolhido, quando o dinheiro começar a entrar na sua vida, permaneça em silêncio e continue sábio. Escute com atenção e com um coração calmo e aberto, porque as palavras que você está prestes a receber carregam uma verdade suave, mas poderosa, que muitas pessoas nunca compreendem até que já seja tarde demais. Algo precioso está sendo revelado agora. Algo que pode proteger o seu futuro, guardar a sua paz e guiar os seus passos quando as bênçãos começarem a aparecer em sua vida. Quando o céu começar a abrir portas que antes pareciam impossíveis, quando a provisão começar a fluir lentamente para as suas mãos, a sabedoria deve caminhar ao lado dessas bênçãos como uma companheira fiel. Uma alma escolhida não corre para celebrar em voz alta diante da multidão, porque um coração silencioso entende que cada presente vem de Deus e deve ser protegido com humildade, paciência e passos cuidadosos. Digite amém se você acredita. Muitas pessoas ficam dominadas pela empolgação quando a abundância começa a entrar em suas vidas, e essa empolgação muitas vezes faz com que palavras descuidadas escapem antes que a sabedoria tenha tempo de falar. O mundo incentiva celebrações barulhentas, anúncios orgulhosos e a exibição constante do sucesso. No entanto, o caminho que Deus ensina aos seus filhos é muito diferente das maneiras barulhentas da multidão. Quando as bênçãos chegam, o silêncio muitas vezes se torna um escudo que protege aquilo que o céu colocou amorosamente em suas mãos. Se esta mensagem está tocando o seu coração e ajudando você a entender algo profundamente importante sobre a forma como Deus trabalha em sua vida, apoie gentilmente este vídeo pressionando o botão de curtir para que esta luz possa alcançar muitos outros corações que estão esperando por encorajamento e sabedoria hoje. Deus vê a alma silenciosa que recebe bênçãos com gratidão em vez de orgulho. Ele observa aquele que caminha suavemente quando coisas boas chegam, em vez de correr para mostrar cada presente diante de pessoas que talvez não entendam a jornada por trás disso. Os escolhidos não são guiados pelas celebrações barulhentas do mundo, porque seus corações aprenderam um ritmo mais profundo que flui diretamente do próprio céu. Existem momentos na vida em que a provisão começa a aparecer de maneiras inesperadas. Portas se abrem que antes pareciam permanentemente fechadas. Oportunidades começam a crescer silenciosamente como sementes plantadas sob o solo da fé. Esses momentos são lindos, mas também são delicados, e coisas delicadas precisam ser protegidas com sabedoria, paciência e força silenciosa. Deus não envia bênçãos apenas para conforto. Ele as envia com propósito. Cada recurso colocado em sua vida carrega a possibilidade de criar paz, estabilidade, bondade e generosidade que podem alcançar muito além das paredes da sua própria casa. No entanto, o inimigo da paz muitas vezes se esconde dentro do orgulho, e o orgulho começa no momento em que uma pessoa sente a necessidade de provar algo ao mundo. Jesus mostrou através de sua vida que a verdadeira grandeza muitas vezes se move silenciosamente pelo mundo. Sua compaixão alcançou incontáveis corações sem a necessidade de aplausos altos. Sua bondade curou espíritos quebrados sem buscar a atenção das multidões. O poder do céu não depende do barulho, porque a verdadeira força muitas vezes aparece através de ações calmas e humildes. Um escolhido entende que o dinheiro em si não é o verdadeiro tesouro. O dinheiro simplesmente se torna uma ferramenta que Deus pode colocar nas mãos de alguém cujo coração permanece fiel, firme e sábio. Quando o coração permanece humilde, os recursos se tornam uma bênção. Quando o orgulho entra no coração, esses mesmos recursos podem silenciosamente se transformar em um fardo que rouba a paz. É por isso que a sabedoria sussurra suavemente ao coração escolhido quando a abundância começa a aparecer. Permaneça calmo, permaneça grato e permaneça sábio.
Não tenha pressa em explicar cada mudança que está acontecendo em sua vida para pessoas que não estão caminhando no mesmo caminho de fé e entendimento. Algumas pessoas celebrarão com você sinceramente, e seus corações se alegrarão porque realmente o amam. Outras podem sorrir por fora enquanto silenciosamente sentem inveja em seus corações. Isso não é algo para temer, mas é algo para entender com clareza e maturidade. Nem todas as pessoas ao seu redor estão preparadas para ver as bênçãos que Deus está colocando em sua vida. O silêncio se torna uma forma de proteção nesses momentos. O silêncio mantém seu foco na gratidão em vez da atenção. O silêncio permite que seu coração permaneça firme enquanto seu caminho continua a se revelar passo a passo sob a orientação de Deus. Digite um 11 se você confia em Deus. Existe uma beleza silenciosa na vida de alguém que recebe bênçãos sem se tornar inquieto por reconhecimento. Sua alegria permanece firme porque não depende da aprovação das pessoas. Sua paz permanece forte porque sua identidade descansa em Deus e não no elogio público. O dinheiro que chega no tempo perfeito de Deus muitas vezes carrega um propósito mais profundo do que apenas conforto. Às vezes, ele se torna a resposta para longas temporadas de oração. Às vezes, ele se torna o recurso que permite que uma família encontre estabilidade após muitos anos difíceis. Às vezes, ele se torna a ferramenta que permite que a bondade se espalhe silenciosamente na vida de outras pessoas que estão lutando em silêncio. No entanto, a sabedoria do céu sempre lembra o escolhido de permanecer com os pés no chão quando as bênçãos chegam. A gratidão deve permanecer mais forte do que o orgulho. A fé deve permanecer mais forte do que o medo, e a humildade deve permanecer mais forte do que a tentação de provar sucesso ao mundo. Uma alma sábia caminha suavemente mesmo quando sua vida começa a mudar de maneiras belas. Sua voz permanece calma, seu coração permanece suave, e seu espírito lembra os dias em que a fé era a única coisa que o mantinha firme durante as tempestades da vida. Deus muitas vezes confia maiores bênçãos àqueles que aprenderam a carregar pequenas bênçãos com humildade. Quando uma pessoa aprende a permanecer grata nos pequenos momentos, também aprende a permanecer firme nos grandes momentos de abundância. Este é o caminho silencioso do escolhido. Não é o caminho da exibição barulhenta ou da explicação constante. É a estrada pacífica onde a gratidão cresce silenciosamente dentro do coração enquanto a sabedoria guia cada passo adiante. E enquanto essa jornada continua, o coração de um escolhido começa a mudar lentamente, tornando-se mais forte, mais calmo e mais profundamente enraizado na fé a cada bênção que Deus coloca em sua vida. Quando a sabedoria de Deus se estabelece profundamente dentro do espírito de uma pessoa, a vida já não parece mais uma corrida para impressionar o mundo. A necessidade pesada de provar o sucesso aos outros começa lentamente a desaparecer, desaparecendo como um eco distante levado pelo vento. Em seu lugar, algo muito mais valioso começa a crescer. A paz torna-se mais preciosa do que a atenção, e a gratidão silenciosa torna-se mais forte do que as celebrações barulhentas que o mundo costuma incentivar. Quando a alma compreende essa verdade suave, as bênçãos podem chegar sem perturbar o ritmo calmo e constante que Deus plantou dentro do coração. Recentemente, algo surpreendente foi revelado. Um novo método de ondas cerebrais de 7 segundos, apoiado pela neurociência e que antes estava escondido em documentos confidenciais, agora está ajudando milhares de pessoas a ativar o que muitos chamam de configuração de riqueza do cérebro. Muitas pessoas começaram a chamá-lo de som ímã do dinheiro por causa da rapidez com que parece atrair abundância e oportunidades. Se você tem curiosidade de aprender mais, pode clicar no link na descrição e nos comentários abaixo para despertar a prosperidade que talvez já esteja dentro de você. A jornada da fé muitas vezes começa em temporadas em que há muito pouco para se segurar, exceto a esperança e a confiança na orientação invisível de Deus.
Muitas almas escolhidas lembram de noites em que orações eram sussurradas através de lágrimas silenciosas, quando o cansaço preenchia o coração e o futuro parecia incerto além do horizonte do momento presente. Essas temporadas moldaram o coração de maneiras que não podem ser medidas por dinheiro ou conforto material. Elas ensinaram paciência quando as respostas demoravam a aparecer, ensinaram perseverança quando o caminho parecia longo e solitário, ensinaram humildade e uma força interior silenciosa que só cresce durante dias difíceis. Por causa dessas temporadas anteriores, o escolhido não se torna descuidado quando as bênçãos finalmente começam a aparecer. A lembrança das lutas passadas torna-se um lembrete gentil de que cada coisa boa vem da misericórdia e do tempo perfeito de Deus. Em vez de correr para mostrar ao mundo cada melhoria na vida, o coração escolhido escolhe primeiro a gratidão e a sabedoria. Quando o dinheiro começa a entrar na vida de uma pessoa, muitas vezes isso muda a maneira como os outros se comportam ao redor dela. No começo, essa mudança pode parecer pequena e quase imperceptível, mas com o tempo pode se tornar mais clara. Algumas pessoas podem de repente demonstrar mais interesse em sua vida quando percebem conforto e estabilidade ao redor do seu caminho. Outras podem oferecer palavras de elogio que parecem gentis na superfície, mas que escondem expectativas silenciosas por trás delas. A sabedoria permite que o escolhido observe essas mudanças com calma, sem permitir que confusão ou amargura entrem no coração. Deus nunca pediu que seus filhos se tornassem desconfiados de todas as pessoas ao redor deles. No entanto, ele ensina que permaneçam sábios e firmes quando a vida começa a mudar em novas direções. Nem todo sorriso carrega o mesmo significado e nem todo elogio nasce de um lugar de amor sincero. O discernimento começa a crescer naturalmente dentro do coração de alguém que caminha perto de Deus todos os dias. A alma escolhida aprende a ouvir com atenção a voz silenciosa da sabedoria, em vez das vozes altas da empolgação, da pressão ou da aprovação do mundo exterior. Quando o dinheiro começa a aparecer, o coração lembra que o verdadeiro tesouro sempre foi a presença de Deus, guiando cada passo através de todas as estações da vida. A bênção em si é linda, mas o relacionamento com Deus continua sendo o maior presente que pode existir. Digite 2323 se você concorda. Existe algo profundamente pacífico em uma vida que permanece simples, mesmo quando as bênçãos começam a aumentar. O escolhido entende que a riqueza não precisa transformar o coração em algo diferente daquilo que Deus criou. A bondade permanece a mesma, a humildade permanece a mesma, a gratidão continua crescendo silenciosamente como um jardim tranquilo dentro da alma. Muitas pessoas sentem pressão para mostrar seu sucesso quando suas circunstâncias começam a melhorar. O mundo frequentemente celebra demonstrações barulhentas de prosperidade, incentivando as pessoas a provar suas conquistas por meio de compartilhamento constante, comparação e atenção. No entanto, o coração escolhido segue um caminho muito diferente. Ele valoriza a paz mais do que a aparência e a sabedoria mais do que a atenção. Uma vida silenciosa, cheia de gratidão, muitas vezes traz muito mais alegria do que uma vida barulhenta, cheia da pressão de manter uma imagem diante dos outros. Com o tempo, o escolhido começa a entender que a paz é um dos tesouros mais valiosos que Deus pode colocar dentro de uma alma humana. Proteger essa paz torna-se mais importante do que satisfazer as expectativas de pessoas que talvez nunca compreendam verdadeiramente a jornada da fé. Quando o dinheiro chega e a estabilidade começa a crescer, novas oportunidades podem aparecer em muitas áreas da vida. Planos que antes pareciam impossíveis começam a parecer alcançáveis. Sonhos que foram colocados gentilmente no coração anos atrás podem começar a se revelar lentamente diante dos seus olhos. Esses momentos tornam-se belos lembretes de que Deus viu cada oração feita durante as temporadas de incerteza do passado.
No entanto, a sabedoria continua guiando o coração escolhido durante esses novos começos. Mover-se com cuidado torna-se mais importante do que mover-se rapidamente. As decisões tornam-se pensadas em vez de apressadas. O escolhido entende que cada bênção deve ser tratada com responsabilidade, paciência e reflexão em oração. O dinheiro usado com sabedoria pode se tornar uma ferramenta poderosa que traz cura e estabilidade para muitas áreas da vida. Pode aliviar fardos que antes pareciam esmagadores. Pode abrir portas para generosidade, bondade e oportunidades que criam esperança para outras pessoas que ainda estão passando por tempos difíceis. Quando guiados pela fé e pela humildade, os recursos podem se tornar um canal silencioso através do qual o amor de Deus flui suavemente para o mundo. O coração escolhido nunca esquece as lutas que moldaram seu caráter. Em vez disso, essas lembranças tornam-se uma bússola que mantém a alma firme. A gratidão se torna mais profunda porque o coração lembra como era esperar por pequenas vitórias nos dias anteriores. Digite 1212 se você caminha pela fé. Caminhar pela fé significa entender que o dinheiro sozinho nunca pode definir a direção da sua vida. O dinheiro pode mudar circunstâncias, mas a fé continua moldando o espírito, guiando decisões e protegendo a paz que Deus plantou dentro do seu coração. O escolhido nunca permite que as bênçãos materiais substituam o fundamento espiritual que o sustentou durante as temporadas mais difíceis da vida. Existe uma força silenciosa que cresce dentro de alguém que permanece humilde, mesmo quando a vida começa a melhorar. Essa força não aparece através de demonstrações barulhentas ou anúncios orgulhosos. Em vez disso, ela se revela através de decisões calmas, generosidade sincera e um espírito firme que continua confiando em Deus acima de todas as coisas. Os ensinamentos de Jesus lembram aos crentes que a verdadeira riqueza não é medida por dinheiro, status ou reconhecimento, mas pela condição do coração. A verdadeira riqueza vive dentro de um coração que permanece compassivo, paciente e cheio de amor sincero pelos outros. Essas qualidades não podem ser compradas com dinheiro, nem podem ser substituídas por sucesso ou aplausos do mundo. Em vez disso, elas crescem silenciosamente e de forma natural dentro da alma de alguém que escolhe seguir a Deus com sinceridade, fé e devoção. Uma pessoa sábia entende que as bênçãos precisam ser tratadas com cuidado, como sementes preciosas colocadas em um solo fértil e rico. Quando essas sementes são cuidadas com paciência e atenção, elas crescem lentamente e se tornam árvores fortes que oferecem sombra, abrigo e frutos para muitas pessoas. Mas quando são tratadas com descuido ou sem sabedoria, essas mesmas sementes podem nunca alcançar todo o seu potencial. Por causa desse entendimento, o escolhido continua caminhando com gentileza pela vida, mesmo quando o caminho à frente se torna mais brilhante e confortável. O orgulho não guia seus passos, e a comparação não perturba sua paz interior. A gratidão permanece como uma melodia silenciosa tocando suavemente no fundo da sua vida diária. Essa maneira tranquila de viver permite que as bênçãos cresçam naturalmente sem atrair ruído ou atenção desnecessária. A vida continua a se desenvolver com equilíbrio, sabedoria e uma confiança calma na orientação de Deus. O escolhido se torna um exemplo vivo de como fé e humildade podem caminhar lado a lado com abundância e prosperidade. A verdadeira abundância não precisa se anunciar em voz alta. Em vez disso, ela se move suavemente pela vida como a luz suave da manhã que lentamente preenche um quarto sem fazer nenhum som. É assim que muitas das bênçãos de Deus chegam à vida de um escolhido, silenciosas, constantes e trazendo uma paz que não pode ser medida pelos olhos ou opiniões dos outros. Recentemente, algo incomum começou a chamar a atenção. Uma prática de ondas cerebrais de 7 segundos, que antes era compartilhada apenas em pequenos círculos e escondida em documentos confidenciais, agora se tornou pública.
Muitas pessoas estão chamando isso de o milagre de 30 segundos. Segundo especialistas, essa prática pode despertar um centro adormecido do cérebro ligado à riqueza, ao foco e às oportunidades. Se você tem curiosidade em aprender mais, clique no link nos comentários abaixo antes que ele desapareça da internet novamente. Quando o dinheiro finalmente começa a aparecer em sua vida depois de longas temporadas de espera e oração, o primeiro presente que Deus muitas vezes envia junto com ele é a sabedoria. Essa sabedoria se torna como um guardião silencioso ao lado do seu caminho, lembrando suavemente o seu coração de permanecer firme, atento e calmo a cada passo que você dá. O escolhido começa a perceber que as bênçãos se tornam mais fortes quando são protegidas pela humildade e por decisões cuidadosas. A empolgação ainda pode existir dentro do coração, mas ela se equilibra com paciência e com a profunda consciência de que tudo o que é bom precisa ser tratado com cuidado. Muitas pessoas perdem o senso de direção quando a abundância entra repentinamente em suas vidas. Sua atenção muda rapidamente da gratidão para a comparação e seu foco passa a ser preenchido pelas opiniões e reações dos outros. Elas começam a medir seu valor pela quantidade de reconhecimento que recebem, esquecendo que a verdadeira paz nunca pode ser encontrada nos aplausos do mundo. O escolhido aprende a evitar essa armadilha silenciosa mantendo os olhos em Deus, em vez de nas reações mutáveis das pessoas ao seu redor. Existe uma paz poderosa que surge quando se entende que o silêncio também pode ser uma forma de sabedoria. Nem toda vitória precisa ser anunciada. Nem toda melhoria precisa ser explicada. Às vezes, o crescimento mais bonito acontece silenciosamente, em lugares onde apenas Deus e o seu próprio coração podem testemunhar a jornada se revelando passo a passo. Esse caminho silencioso protege o seu espírito de distrações desnecessárias e mantém seu foco profundamente enraizado na fé. Digite 1919 para receber milagres. A alma escolhida muitas vezes descobre que a vida se torna mais calma quando ela para de sentir a necessidade de provar algo para qualquer pessoa. O mundo está cheio de vozes que incentivam as pessoas a mostrar cada sucesso e exibir cada bênção para ganhar aprovação. Porém, o coração guiado pela fé começa lentamente a entender que a paz vale muito mais do que a atenção. O silêncio cria espaço para reflexão, oração e decisões sábias que ajudam a construir um futuro mais forte e estável. Jesus viveu de uma maneira que refletia profunda humildade e força silenciosa. Sua compaixão transformou inúmeras vidas e curou muitos corações, mas seu foco nunca esteve no reconhecimento ou nos elogios. Em vez disso, sua vida foi centrada no amor, na verdade e no serviço aos outros. Esse exemplo poderoso continua inspirando os crentes a viver com um espírito que valoriza a bondade mais do que os aplausos. O escolhido leva essa lição adiante, entendendo que o verdadeiro poder, muitas vezes, é gentil, calmo e humilde, em vez de alto ou orgulhoso. Quando os recursos começam a crescer em sua vida, a sabedoria lembra você de avançar devagar em cada decisão importante. A empolgação de novas possibilidades pode criar o desejo de agir rapidamente, mas a paciência protege as bênçãos que Deus colocou sob seus cuidados. Decisões cuidadosas garantem que cada passo dado hoje construa um caminho estável e significativo para o amanhã. O dinheiro em si não muda a verdadeira natureza do coração de uma pessoa, mas muitas vezes revela o caráter que já existe dentro dela. Se o orgulho começa a crescer mais do que a gratidão, a paz pode desaparecer lentamente, mesmo quando o conforto aumenta. Mas quando a humildade permanece forte, as bênçãos podem se transformar em algo muito mais significativo do que apenas sucesso material. O escolhido começa a enxergar o dinheiro não como uma identidade, mas como uma ferramenta. Ele se torna um recurso que pode criar estabilidade para a família, bondade para estranhos e oportunidades para espalhar o bem de maneiras silenciosas e significativas.
Quando guiados pela fé, esses recursos se tornam um canal através do qual o amor de Deus pode alcançar lugares que antes pareciam distantes ou impossíveis. Muitas almas escolhidas sentem um forte desejo de ajudar outras pessoas quando suas próprias vidas começam a melhorar. Esse desejo geralmente nasce da lembrança de temporadas difíceis, quando apoio ou encorajamento teria feito uma grande diferença. A sabedoria incentiva a generosidade, mas também lembra o coração de permanecer equilibrado e cuidadoso na forma como a ajuda é oferecida. Uma vida pacífica cresce quando a generosidade é guiada pelo discernimento em vez da pressão. Ajudar os outros deve vir de um amor sincero e de uma reflexão em oração, e não da expectativa de satisfazer cada pedido que aparece no caminho. Quando o escolhido aprende a equilibrar bondade com sabedoria, seus recursos podem se tornar uma poderosa fonte de esperança, estabilidade e bênção para muitas vidas. Continue a fazer o bem sem deixar que isso perturbe a paz dentro do seu espírito. Digite sim para afirmar. A força silenciosa de um coração fiel brilha mais intensamente durante as estações de abundância. Enquanto outros podem ficar inquietos, distraídos ou consumidos pela comparação, o escolhido permanece ancorado na gratidão e na confiança na orientação de Deus. Este espírito calmo permite que as bênçãos se acomodem naturalmente na vida sem causar caos ou pressão desnecessária. Existe uma liberdade que vem de compreender que o sucesso não precisa de explicações constantes. Você não deve ao mundo um relato detalhado de cada bênção que recebe. Sua jornada com Deus é sagrada, moldada por orações, lutas e atos de fé silenciosa que somente o céu compreende. Manter certas bênçãos em privacidade protege tanto a sua paz quanto o seu propósito. Permite que você cresça sem o peso das expectativas externas interferindo no seu caminho. O escolhido sabe que algumas coisas devem permanecer apenas entre o coração e Deus. À medida que a vida se desenrola, a sabedoria guia suavemente a alma escolhida para se concentrar no que realmente importa. Relacionamentos baseados no amor e na sinceridade tornam-se mais valiosos do que a atenção de estranhos.